empreendedor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Alisson José, atuo na área de gestão há 10 anos e hoje estou aqui com meu parceiro João Vitor para a gravação de mais um episódio do nosso podcast Minuto Empresário. Aqui nós falamos sobre gestão pessoal, gestão profissional, desenvolvimento e visão de mercado. E hoje nós estamos aqui com uns convidados especiais, uma família de empreendedores. Mas antes de eu estar apresentando ele para vocês, quero passar para o João Vitor para ele estar se apresentando. Olá, empreendedor. Me chamo João Vitor, tenho mais de 7 anos na área de gestão empresarial e hoje estamos aqui com um trio de convidados, uma família, uma empresa familiar. Mas vou deixar o Alisson apresentar para vocês. Muito obrigado, João. Pessoal, empreender não é fácil, mas empreender um negócio que atravessa gerações é mais difícil ainda. E hoje nós estamos aqui com um trio que sabe como que funciona isso, né? Pastora Tita, Hércules, Jonas, meu compadre aqui. É um prazer estar recebendo vocês, tá? Quero passar para o Hércules aqui para ele estar se apresentando e os demais. Boa noite, João. Boa noite, Alisson. É um prazer estar aqui. Estamos muito honrados com esse convite, né, para a gente estar conversando aqui, batendo um papo, trocando uma ideia. Eu me chamo Hércules, né? Trabalhei por 7 anos no Banco Itaú, dei aula, enfim. E agora a gente está aí dando continuidade a esse empreendimento que a minha mãe começou, né? Maravilha, que bacana. Meu nome é Altair, mas sou conhecida popularmente como Tita e prefiro ser chamada de Tita. E eu sou funcionária pública estadual aposentada, mas enquanto eu estava na ativa mesmo, eu comecei a empreender. Fui forçada pelas circunstâncias, não foi nada planejado, mas foi uma coisa assim muito de Deus mesmo, né, que começou de uma forma natural. E comecei a empreender e tomei gosto pela coisa e continuei, e hoje eu dou graças a Deus de poder fazer essa transição, passar para os meus filhos. Eu costumo dizer que eu não criei herdeiros, eu criei sucessores. E os meus filhos estão me sucedendo com louvor. Maravilha, isso é muito bom ouvir uma história assim de inspiração, né? Começar do zero, né, pastor Tito? Né? Exatamente, Nossa. do negativo. Uma situação em que nós, enquanto família, estávamos passando por uma situação muito difícil, né, que o meu marido estava doente, o pai dos meus filhos estava doente, com leucemia, e comecei por força das circunstâncias mesmo, de uma forma assim que fui impulsionada, porque só o que eu ganhava como funcionária pública não estava sendo suficiente, e acabou surgindo a oportunidade que Deus proporcionou mesmo, né? E aí comecei a vender como sacoleira. Então, qualquer produto menos provável para você vender como sacoleira, carregar uma sacola, do que sapatos. E foi assim que eu comecei. E ainda sem uma condução, sem assim, porta em porta, de porta em porta, conversando com as pessoas, conquistando uma clientela do zero mesmo. Do zero, né? E a gente ir da forma mais improvável possível. E hoje nós temos aí as lojas, né, que os meninos administram muito bem. Os meninos, para mim, vão ser sempre os meninos. Para a mamãe, o filho nunca cresce, né? Continua um bebê, né? Continua sendo meus bebês. Exatamente, né? É isso mesmo que eu ia perguntar para o pastor ali, né? Mas, Jonas, se apresente para nós, por favor. É um prazer estar aqui, né? Aceitando esse convite, estou batendo esse papo aí. Vamos fazer mais meu compadre. Tamo junto aí, compadre. Convenci você aí a fazer parte. Hoje é um podcast familiar, só eu que estou vendo aqui. Bacana, muito bem. Vencendo aí um pouco a vergonha, né, timidez, e conversando aí, legal. Tá trocando bastante experiência aí para quem assiste, né, ouve aí o podcast. Eu sou o caçula aqui, né, da família e tal, e sempre cresci muito ali na loja, né, trabalhandinho, fazendo umas vendinhas e tal, sempre trabalhando depois do colégio e tal. Aí fiz a faculdade, engenharia, e
acabei que finalizando, já estava gostando muito, era apaixonado ali pela empresa, tudo. E seguiu dando conta ali, né? Conseguiu dando conta ali, trabalhando. Que bacana, isso é muito bacana. Né? Eu já ia perguntar para vocês como que tudo começou, a pastora já deu uma breve spoiler para nós ali, mas que bom. Né? Mas assim, pastora, como que foi esse início? Você sentiu vergonha? Isso a gente conversou um pouquinho antes de estar iniciando ali, né? Mas para o pessoal estar sabendo como que é começar algo, né, do negativo, como vocês disseram, né? Porque assim, a circunstância te tornou empreendedora, né? Exatamente. Esse que eu falo assim, uma coisa que eu sempre digo é que a oportunidade encontra os preparados, né? E nós precisamos estar preparados. E a pastora estava preparada nesse momento, né? Onde momento de decisão, ou eu vou, não existe outra oportunidade, né? Justamente. Na verdade, a situação, eu costumo dizer que eu comecei a empreender na pior crise da minha vida, né? Que foi com um marido doente, um filho pequeno ainda, o Jonatas tinha apenas 5 anos, o Hércules adolescente, recém-ingressado na faculdade, e aí meu marido trabalhava por conta e não teve direito a um auxílio-doença. E aí surgiu a oportunidade, né? Recebi uma ligação de uma sobrinha minha dizendo que tinha uma loja vendendo produtos muito baratos, produtos de ponta de estoque, gente. Ponta de estoque. Isso que eu digo, que era totalmente improvável ter um sucesso. Porque hoje a gente gera, as lojas Casparnet geram ponta de estoque que já não sabem o que fazer com as pontas de estoque. E calçado é um produto que gera bastante ponta de estoque. Mas enfim, eu comecei a comprar, e aí surgiu uma oportunidade, foi muito interessante, que eu recebi esse recado, e aí para mim, no momento eu não tinha condições, porque eu sempre fui muito pé no chão, eu só comprava mesmo produtos para mim, mesmo para a família, quando eu tinha condições. Né? E eu sabia que eu não ia ter condição de pagar, então nós estávamos vivendo um período em que nós não tínhamos condições nem de comprar produtos para vestuário, para calçados, não tinha. Mas aí aconteceu um fato muito curioso. Foi um ladrão na minha casa. E eu costumo dizer que é a coisa mais... E eu tinha chegado no colégio, limpado os calçados. Eu, como funcionária pública, eu trabalhava em um colégio. Cheguei no colégio, limpei os calçados, botei em cima de uma caixa de papelão, embalei pro ladrão levar, né? E até se esse ladrão já me ouviu, eu quero agradecer ele. Abençoado seja! Abençoado seja na tua vida. Eu creio que foi uma coisa de criança, né? Que ele entrou na minha casa e levou os meus calçados. Quando eu fui fechar a casa, eu estava na varanda, cadê os calçados? Fiquei descalça. E já eram poucos os pares que a gente tinha, né? Devido à situação que estávamos vivendo. Aí eu liguei para minha sobrinha, pedi para que ela comprasse, ela me comprou 40 pares. E eu não tinha condições de pagar esses 40 pares. Aí eu comecei a vender. Mas então foi uma coisa assim muito, muito natural. Comecei a vender, mas eu sempre fui muito pé no chão. Aí eu pensei, puxa, levei para o colégio no outro dia, só não fiquei descalça novamente, porque eu tinha ido de Havaianas para trabalhar, imagine, era o único par de calçados que tinha sobrado, que estava nos meus pés. E aí fui de Havaianas, e aí, como a minha sobrinha comprou esses 40 pares, nem que eu fosse uma centopeia, né? Se bem que hoje não sei se eu não tenho mais que isso, mas aí acabei vendendo já aqueles pares de calçado e pensei, puxa, tá aí um filão de mercado que eu posso explorar. Dá para fazer uma graninha. Dá para fazer uma graninha para complementar a renda da família, né? E nesse momento, professor, que você vendeu os sapatos, você teve lucro ou você vendeu pelo preço que você pagou só para pagar? Não, eu já sempre tive esse tino, porque eu já vendia crochê, né? Eu já sempre tive esse tino. Acho que eu herdei da minha mãe, a minha mãe gostava de vender, ela era agricultora e ela vendia os produtos que ela colhia, né? E eu creio que a tua sobrinha, né, Denise, até falou para você disso daí da coisa, porque já conhecia, né? Já tinha conhecia, exatamente. Já sabia o perfil ali que poderia... Mas naquele momento ela não pensou em revenda, não, pensou em calçados para mim. Para uso. Para uso mesmo.
Foi para uso mesmo. E aí, quando. Até Certo, ela se assustou. ela se 40 assustou. mais, né? Foi uma coisa assim, que eu costumo dizer que foi Deus que cegou ela, sabe? Porque ela se, quando botou dentro do porta-mala do carro, ela disse, misericórdia, quanto calçado eu comprei. Imagina. E aí, e a tia vai se apurar para pagar. Certo, deu medo dela, E né? ela pensou, meu Deus, tia, se você não quiser. Não, filho, eu dou um jeito, né? Eu levo, vou tentar vender, ainda disse para ela. E só que eu vendi, no dia seguinte eu já vendi praticamente Olha todos. isso. Aí eu fui, assim, pensei, puxa vida, mas aqui tá uma oportunidade para uma renda extra, né? Porque nós estávamos passando por um período de dificuldade, o Hércules ainda era adolescente, não tinha um emprego ainda, até então, né? Trabalhava, mas não tinha emprego. E o Jonatas ainda era muito criança. E aí comecei a vender, aí eu lembro que foi no mês de março, inclusive, do ano, no outro mês eu estava fazendo o aniversário da primeira compra. Da primeira compra. E eu fui foi na segunda-feira que eu fui visitada pelo ladrão, abençoado. E aí na terça a minha sobrinha comprou os calçados, na quarta eu levei para o colégio e já vendi praticamente todos. No próximo sábado eu fui. Mas só que eu tomava esse cuidado, e é um conselho que eu dou. Tomar cuidado para você não acabar dando um passo maior que as suas pernas. Aí eu fazia um cálculo assim. Quando eu vendia 70% dos calçados, eu pensava, bom, aqui, mesmo que eu não deixe de receber alguns, porque comércio tem isso, né? Tem inadimplência, eu consigo pagar um valor, que como eu falei, eu comecei no negativo mesmo, literalmente no negativo. E aí, na época com cheque, né? Imagina. Aí dava o cheque Forte lá. o cheque, né? Quanto cheque? Quem tá assistindo, vendo, eu não sabia o que sabe era que é o cheque, cheque, né? Ali eles olhavam o cheque, né? Isso. E aí eu pensava, bom, agora eu já vou ter um lastro aí para que eu possa pagar os produtos que eu já comprei. As Encaixa ali já, né? Encaixa, né? Contando com o que entraria. E aí, quando eu vendia 70%, eu dizia, bom, agora eu posso comprar mais. E aí eu ia até essa loja de ponta de estoque, comprava mais, e assim foi. E aos poucos a gente foi conquistando, porque eu entendo também que as fábricas têm um pouco de medo de começar vendendo diretamente para No final, né? Para a pessoa que está iniciando, não sabe se vai ter sucesso ou não, se vai vingar ou não. Muitos comércios, a gente tem, vocês devem saber disso também, começam e acabam não prosperando, né? E o índice de falência, né, empresas, o índice eles são 6 meses, né? Para uma empresa ela começar a ter uma aprovação se ela vai dar certo ou não, né? Aí quando eu abri a loja, foi então eu já estava recém-enviuvada. Eu fui impulsionada pelo meu marido ainda. Ele dizia, você tem que abrir loja, tem que abrir a loja. E ele tinha aquela preocupação principalmente com o Jonatas, que ainda era criança, né? Aí o Hércules, esses 3 anos de luta contra a doença, né? O Hércules já cresceu um pouquinho mais, né? Teve que amadurecer muito rápido, né? Teve que amadurecer, o Hércules teve que amadurecer. E aí a preocupação dele era como que você tivesse colocado, né? Como é que eu estaria e como o Jonatas estaria. Aí nós estávamos construindo um anexo na casa, né? O homem da casa ali estava partindo da exatamente, né? Existia aquela... Sabia essa que preocupação, naquele tempo, não que hoje não exista, mas naquele tempo o sentimento era mais forte do homem, o provedor. Né? Justamente. O homem, o provedor. Então, sem ele, como que vai ficar? Como ficaria? Eu era ajudadora, eu sempre fui muito lutadora, sabe? Eu sempre lutei e busquei ajudar dentro das minhas possibilidades. Mas aí eu me tornei a provedora do lar mesmo, né? E aí eu estava recém-enviuvada, abri a loja a princípio na minha casa, né? Na frente da minha casa, e ali mesmo eu consegui conquistar uma clientela. Que legal. E a minha casa relativamente retirada ainda é centro. E é no mesmo lugar que hoje ainda é a casa onde eu moro ainda até hoje. E aí comecei lá e houve uma pesquisa na cidade e eu fiquei em segundo lugar. Olha aí. Como loja de calçados, mesmo tendo essa distância. Olha aí, né? Aí que surgiu também a oportunidade que o seu Carlos me ofereceu
o ponto dele para que eu alugasse, porque ele disse, se você lá naquela distância, você está conseguindo alcançar o segundo lugar, você vai ter um sucesso aqui para, né? E por quantos anos você ficou naquele ponto, né? Do seu Carlos ali? Não sei. acho que Bastante, foi- né? Porque, viu? Eu lembro Nossa, que se foi desde o início ali, nossa, é foi tempo, 12 anos, né? foi pouco tempo que eu fiquei na minha casa, aí eu já mudei, e assim, a gente tem uma dívida de gratidão, que é pro seu Carlos e a dona Leia, que eles não foi apenas ele nos alugar o ponto, foi mesmo uma parceria, né? Porque um do Sim, lado do outro, um do né? lado O do comércio outro, chama o outro, querendo ou não. Quando ele me Exatamente. convidou foi exatamente isso, ele disse, eu quero estabelecer uma parceria, não Em quero casa, apenas né? A alugar o pessoa vai ponto. comprar uma roupa, né? Comprar calçado, né? Sim, justamente. Aí que surgiu depois, ele precisou do espaço ali e me ofereceu o espaço quando nós estamos hoje, que é quadruplicado, né? Ou até mais. É bem maior lá, bem no mais, espaço, né? né? Muito maior, né? Continua sendo, então, ainda estamos Continua indo na parceria, né? porque Continuamos ele, na parceria né, com o seu pegou Carlos o e a imóvel, dona Leia, né? justamente. Que bacana, O pastor. seu Carlos Talibai tem sido bênção na nossa vida. Bênção, né? E assim, eu vejo que desde do início mesmo, teve o tino mesmo, tem, como diz assim, o dom de empreender, né? Do empreendedorismo. Porque assim, pensar no quê? Na margem que tem que aplicar, né? No Sim. cuidado do fluxo de caixa, porque pegou como se fosse um comissionado, porque não tinha pago ainda, né? Sim, não. Né? Então, assim, esse cuidado, né, eu tenho que manter o fluxo de caixa aqui por conta da reposição daquilo que eu não vier receber, né, para garantir o que eu já peguei. Né? Justamente. Eu vejo que isso é um cuidado que hoje em dia ainda, né, falta em alguns empreendedores que estão iniciando. E existe uma coisa que nós sempre aplicamos muito na loja, porque nós não podemos considerar que o dinheiro que entra no caixa ou que entra na conta, via cartão, via Pix hoje em dia, né? Nós não podemos considerar que é nosso. Exato. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é da empresa. Exatamente. Então nós tratamos a empresa como se fosse uma quarta pessoa. Exatamente. Então eu tenho o dinheiro do Hércules, o meu dinheiro, o dinheiro do Jonas, Exatamente. né? E o dinheiro da empresa. Exatamente. Os meninos recebem salário da loja, apesar de serem sócios, né, e administradores da loja, mas o deles é o salário, não é o dinheiro do caixa. Não é, exatamente. E isso eu vejo assim que é um cuidado também que muitos não têm em saber o que nem tudo que é faturamento ali é da pessoa, né? É do gestor, do proprietário. Ela tem que fazer uma separação no plano orçamentário. Pô, aconteceu algum improviso, eu tenho então de tirar, né? Para não comprometer o quê? O dinheiro ali dos meus fornecedores, né? Do investimento da loja, ter o aporte dos sócios ali, que é o salário de cada um ali, né? Ter essas retiradas ali. Para o quê? Para não comprometer a empresa. Justamente. Né? Pois é dali que vem tudo, né? Então tem que ter esse cuidado. Porque hoje em dia eu vejo assim, o pessoal tá mudando essa mente, né? Nós, como trabalhamos com isso, assim, nós ensinamos e temos visto que o pessoal tem mudado isso aí. Né? E assim, você já tem essa noção, né? Para vocês terem uma ideia, nós, os calçados do nosso uso, nós compramos da Casa Olha aí, ó. Compramos da Casa. Já imaginou se o Hércules e família tira para a mulher, para ele, os filhos, eu tiro para mim, o Jonas tira para ele e para a esposa. Não tem como. Você tem que o dinheiro tem que entrar. Exatamente. Exatamente. Então nós somos clientes da Casa Vermelha. Clientes fiéis. Clientes fiéis. É um cashback ali no salário. Que bacana, que bacana. E assim, pastor, nesse começo, pensou já em desistir ou não? Quando veio, porque assim, como você começou do negativo, né? Qual foi o maior medo teu, assim, logo no início, assim? O medo de não conseguir quitar as minhas dívidas, né? Nossa Deus, eu ficava... E o Hércules, como bancário e como contador, ele me pressionava, eu ficava, mãe, você não vai conseguir pagar. Bom que ele tinha experiência do banco, né? Você vai conseguir pagar amanhã. Eu ficava, meu Deus, será? Eu ficava meio atordoadinho, mas eu sabia que eu estava com os pés no chão. E claro que eu tive um pouco de medo, um pouco de vergonha, né, como a gente falava, de chegar, já imaginou, chegava para as pessoas e oferecendo sapato, né, e, puxa, com tanta loja de sapato, você de porta em porta vendendo sapato, né, gente. Mas assim, foi uma coisa muito, foi um tempo que eu sinto saudades.
e nunca pensei em desistir. E quando eu lembro que o Jonatas ainda era criança, e assim eu tive uma promessa de Deus mesmo na minha vida, de prosperidade. E prosperidade, deixa eu colocar para vocês aqui, não é dinheiro, não é você ter condições, é essa condição que eu tenho hoje. Porque nós conversávamos até antes sobre o vínculo familiar, que ficou ainda mais fortalecido, né? Porque os meninos hoje trabalham juntos, né? Eu de vez em quando me apareço lá dar um pitaco, vou dar um pouquinho. Mas assim, o vínculo familiar ficou fortalecido. Eu tenho só os 2 meninos, né? E fiquei viúva muito nova, né? Com 40 anos. Se não houvesse, se eu não tivesse começado com essa loja, hoje provavelmente meus filhos estariam longe. E hoje eu tenho esse vínculo familiar fortalecido. Vejo os meninos, né, fazendo o que gostam, porque isso que importa. E quando foi para o Hércules sair do banco, ele estava muito desestimulado, porque né, ele tinha sido transferido. Aí eu falei, filho, um de nós vai ter que pedir, graças a Deus a loja prosperou. O Jonas ainda não tinha entrado na jogada, né? Porque estava estudando, né? Estava 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 no colégio ainda, não tinha como. Ele fazia uns biquinhos ali que eu sempre ensinei a trabalhar. Sim, dava pra passar cadarço. Isso aí, passar o cadastro, arrumar um estoque. Mas tinha cliente que ficava sentado esperando por ele, dizendo, não, estou esperando o menino. Olha Eu tinha clientela. já tinha uma preferência, né? E aí, assim, acabou que eu falei pro Hércules, você pode não ganhar o que você ganha no banco. Um de nós vai ter que pedir a conta. Se você quer fazer carreira no banco, amém, pode, continua, né? Agora, e aí eu peço a conta do meu emprego. Mas um de nós tem que pedir a conta. Aí ele relutou um pouco, é difícil você trocar o certo pelo duvidoso, né? Exatamente. Dá um pouco de medo. Você tinha ali uma garantia, né? Que Sim, não, né? É Banco do Brasil, né? Então o Banco Itaú tem estabilidade, né? Aí ele saiu, ficou meio período trabalhando né, como professor também, e aí continuou. E o Jonatas cresceu, e hoje o que mais me deixa feliz talvez eles não ganhem, talvez não, com certeza eles não ganham tanto quanto eles ganham. O Hércules ganharia como bancário, né? o Jonatas como engenheiro, mas aí até a esposa do Hércules costumava dizer assim, sogra, quando o Hércules vai para o colégio para dar aula, ele vai mais desestimulado. E quando ele vai para a loja, ele vai com brilho no olhar. Aí o Jonas também se formou, não que ele não gosta, até ele faz os projetinhos por fora. Os projetinhos também, mas ele dizia, mãe, eu não consigo ficar dentro de um escritório. O que eu gosto mesmo é ele cresceu naquilo ali, né? Cresceu. Então, assim, então isso que me deixa feliz de saber que os meus filhos estão fazendo o que gostam. Isso é importante. Herdaram, tem os feios, né? Herdaram isso da isso, mãe, né? Porque eu sempre gostei também. Então, isso é bom, saber que eles estão fazendo o que gostam. E às vezes o empreender, né, não é só o sucesso, o dinheiro. Justamente. É o conforto. É o conforto, justamente. E o conforto de ter a família perto, a família unida, né? Foi justamente que te deu essa vontade de empreender, né? E isso é muito legal, né? E com certeza no início, né, sempre foi o teu pensamento de empreender, né? Com a família junto. Com a família junto. Sempre eu pensei, eu sempre fui mãezona, né? Muito mãezona, hoje sou muito vozona. Então eu sempre gostei de ter a família ali agregada, né? Junto, ali perto. E o empreendedorismo oportunizou isso. É verdade. Esse é o sucesso maior. Exatamente. E qual que é os valores, pastora, que você, até hoje, você não negocia dentro da empresa, que lá atrás você firmou assim, eu quero que a minha empresa siga esse caminho, né? E até hoje permanece. Honestidade em primeiro lugar, transparência. Se você vai na Casa Barneia e vai comprar um Nike, tenha certeza que você está comprando um Nike. É um Nike. Eu teve até uma oportunidade, que até já perdemos o contato, tinha um vendedor que chegou até mim e me fez, quando eu fazia as compras, hoje já não faço mais, porque hoje o Hércules quem faz as compras, o Jonas ajuda, né? Mas ele chegou para mim e me ofereceu exatamente essa marca, Nike.
Mas um preço É o que muito mais gosta de aquém. falsificar, né? E hoje em dia tá muito difícil também aquém. saber o que não é, né? Tem uma, né? Justamente. Tem uma confiabilidade, né? Muito aquém. Aí eu falei, nossa, Nike, esse preço, você vai me fornecer uma nota fiscal, porque isso eu sempre fiz questão também. Vai me fornecer uma nota fiscal. Não, isso aqui é um produto genérico. Aí eu fui bem atrevida, eu falei pra ele, nossa, genérico é um nome bonitinho que vocês dão pra falsificado? Deixou o cara O olho meu, se ela não sabe ganhar dinheiro, você, moço, se for pra eu ganhar dinheiro dessa forma, eu não quero. Eu prefiro não. Então, esse valor para mim, esses valores são inegociáveis. Exato. Honestidade e transparência. Exato. Então, eu não vim para brincar de empreendedora. Eu vim para ficar. Exato. E mesmo que eu tivesse só de passagem, isso é uma coisa assim que para mim eu considero desonesto, considero desleal e considero até um pecado. Sim. Você vender um produto falsificado. Então, na Catisbarneia, tem os Contra a lei, né? Isso aí, ainda além de tudo, é contra a lei. Então, isso é inegociável para mim, sabe? Essa transparência com os clientes, sabe? E o bom atendimento, que eu sempre costumo dizer para os novos contratados. Eu digo, olha aqui, eu não sou a patroa e os meus filhos não são os patrões. Os verdadeiros patrões de vocês são os clientes. Se não tiver venda, eu não tenho cliente. Exatamente. Então, são assim, o bom atendimento e honestidade e transparência. São valores inegociáveis para mim. Maravilha, isso é muito bom, né, professor? Assim, de fato, a gente percebe, né, porque são valores que você plantou, né, neles mesmo, né, nessa nova geração, né, e a gente que conhece sabe que isso é verdade, né. Vamos falar um pouco agora, então, sobre essa transição de geração, né, como que foi passar o bastão, né, para eles, né, quem que foi o primeiro a entrar nessa transição, assumir ali quando a pastora falou assim, ó, essa é a hora de eu, né, me afastar. Como que foi isso aí? Na verdade, o primeiro que começou a trabalhar na loja, o Jonatas, a gente saía do colégio, né, e eu também já saía do colégio, nós tínhamos apenas 2 funcionárias, e no meu horário de almoço, eu cobria o horário de almoço delas, e o Jonatas comigo. E aí, posteriormente, para a administração mesmo, foi o Hércules. Foi o Hércules quem, quando saiu do banco, ele veio já para assumir a administração, nós dois juntos ali, né? E aí eu me aposentei e achei que eu ficaria na loja, né? Mas aí eu fiquei um tempo, aí entrou pandemia, e aí teve esse período de transição que o Jonatas lançou a ideia, nesse período de transição, e eu digo, a gente não perde em nada em passar o bastão para a geração mais nova, e eu já conto para vocês uma experiência, assim, que como eu chamei ele, aí o Jonatas já estava ali também, aí eles começaram, o Jonatas lançou uma ideia de vender nas vendas online, e o Hércules abraçou a ideia. E eu fiquei na retaguarda, eu não concordei, eu confesso para vocês, eu não concordei. Não falei nada para eles, porque pensei, puxa, se eu chamei ele, né, para que ele saísse do banco, né, ele tomou essa atitude de sair do banco e tal, vou deixar eles que façam do jeito deles, mas não vai dar em nada. Imagina, né? Não vou jogar uma bola dela fria, mas... Não vou jogar ela falar. Não perdendo tempo. Não perdendo tempo. Não falei, me falo isso para ele até hoje, então, na época eu não falei nada. Sim. Mas aí o Hércules saiu de férias do colégio, né? E lá, fotografando e postando, pensando, meu Deus, esse menino tá perdido com tanta coisa que fazer na loja. Esse menino fica perdendo tempo, tirando foto do sapato e postando. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso aí faz quanto tempo que ele começou? Na internet, acho que foi 2017, né? Finalzinho de 2017. Assessor pioneiro isso aí, né? Isso. Na verdade, o Jonatas tinha comprado um telescópio pra ver a lua e as coisas mais de adolescentão ali. Naquela época. Viu ali a lua, o negócio e falou, cansei, vou vender. Vi uma vez a lua, bacana, legal, e ficou 6 meses, né? Ele só E precisava aí- ver se existia, né? E aí ele falou, vou vender. Vou postar aqui no Mercado Livre, eu vou vender. Ele postou, acho que demorou o quê? Não, foi no próximo dia. No né? próximo dia ele já deu o telescópio. Ó, que legal isso aí. Eu acho que era um telescópio que tava
já, tipo, já não fabricavam mais, alguma coisa assim, sabe? Legal. Vendeu muito rápido. Vendeu rapidinho. Daí até ele teve ideia, ó, esse negócio vender legal. Eu apostei hoje. Postei e vendeu. E aí a gente começou. Né? Como a mãe falou, eu peguei férias da escola, era fim de ano, né? Eu falei para o João, então vamos. A gente começou por outros canais e tal, quebrou a cabeça em alguns aspectos ali. A gente acho que até já tinha tentado uma experiência anterior de montar um sitezinho, né? Se não me engano. Já, a gente não deu muito certo. Na época ali, na verdade, o marketplace que tem já variedade, né? Vamos supor, o Mercado Livre, uma Shopee hoje em dia da vida, ele não era tão forte, ele era forte o site mesmo, né? Você Sim, tirava, o site Quem pensava muito era no site. É, a uma né? loja loja virtual, virtual, a isso loja existe, mesmo, né? E aí a gente, em um dado momento, eu falei, vou tirar fotos. Como eu falou, fiquei aquele mês todo ali, escondido, tirando foto e criando anúncio, aquele mês não me deu nada. Na verdade, passou 3 meses até vender R$ 49,90. Uma sandalinha. Só que era mais o Jonas que via esses vídeos, e quem trabalha com isso, ó, você tem que ter perseverança. Como em tudo, né? Não Sim, é da como em noite tudo. pro dia, você precisa entender que o comportamento é diferente e tal. E a gente começou então no Mercado Livre. Que a hora que começou a dar certo. Antes disso, tivemos umas outras experiências que não deu certo. Mas no Mercado Livre vendeu R$ 49,80, depois... Então o que acontece? Esse lapso de tempo entre uma venda e outra, então desde que fizemos os primeiros cadastros até fazer a primeira venda em R$ 49,80, deu 3 meses, eu acho que é 3, 4 meses. Aí para a segunda venda já diminuiu, daí já foi 2 meses. Mas o que eu digo é que Foi mais curto, né? ele foi diminuindo cada vez mais, e quando você viu, você estava fazendo uma venda por dia. Quando foi passando, você estava fazendo 2 vendas por dia. Ela vai pegando uma confiança mais, né? Querendo ou não, ela vai o seu sendo status mais... vai melhorando. né? dentro do marketplace. Mas O a próprio gente... algoritmo, né? Vai jogando ah, pra você, né? ele vendeu, entregou, Exatamente. bonitinho, vai mostrando para mais gente os anúncios, aí vai pegando tração, né? Exatamente. Isso. E é interessante que tudo você vai aprendendo, né? Eu lembro que estava comentando, pensando aqui, quando você comentava sobre o Alisson até perguntou se alguma coisa fez você desistir, mas eu estava lembrando uma situação que fez eu perder 3 meses de sono, que foi 2013. Então a gente precisava abrir mais marcas, porque a gente precisava, a gente comprava muito de atacadistas. Então, mas isso aí você Limitava, então, a marca, né? você não tinha concorrência, você não tinha como concorrer, você não tinha porque marca, você você coloca tinha que alguém, Diminui a marca. Você tem diminui alguém a no margem, meio você ali tem entre dificuldade para concorrer. o fabricante e você, então você coloca alguém no meio. Sim. Então a gente precisava eliminar aquilo. Eliminar, Vamos né? para São Paulo, Muito na época intermediário. tinha Corumoda, era uma feira bacana. Tem ainda, né? Ela perdeu um pouco da relevância que ela tinha. Sim. Mas na época era muito, muito importante. E nós fomos lá, o Jô era adolescente. E eu com a mãe fomos de stand em stand e tirando pedido. E só fomos guardando dentro da pasta. Quando eu cheguei, que na época era eu que cuidava do financeiro, hoje é o Jonas, que foi naquela época que eu falei, não quero mais saber disso. Isso que é bancário, né? Isso que é bancário. Isso que é bancário. Mas isso foi uma experiência muito boa, porque ele me pressionava. Ele passar, né, na mesma Como a mãe comentou, né? Olha só, a mãe está comprando mais, está comprando mais. Rapaz, e quando chegamos em reserva de volta Somar lá na os feira, produtos. porque entramos numa fábrica, entramos em outra, entramos na Boteira, entramos na BBC, entramos no grupo da Cota e vamos comprando. Aí pra fábrica abrir, né, Jana, vamos ter que dar volume. Minha gente, deu volume. Só que deu um volume demais. Só que o volume foi Exagerado. muito grande. Então quando chegamos aqui, que eu peguei isso, na época era Pedido Uma normal. latinha, né? E eu fui somando, a hora que eu somei, que eu terminei de somar aqueles pedidos, eu falei, meu Deus, eu falei, tá perdido. Agora a gente quer. E o Jonatas, Deu- quando chegava no hotel, ele dizia, vocês estão comprando demais. Vocês estão comprando demais. Aí era ele. Mas não, vamos comprar. Vamos comprar. Vamos aproveitar porque vai vender. E era uma- Ele e era- deu um fluxo maior de vendas, mas não acompanhou o nível. Foi a época que a gente mais gerou ponta de estoque. Tanto é que a gente teve que Chegou a ser paralisar as compras por 6 meses. Nossa, é tempo isso. Tem 6 meses. Fala, não vai dar. E recorrer pra ajudar. Recorrer parece uma cara. 6 meses é um fluxo muito grande. Nós não quebramos nessa época pela misericórdia de Deus.
A mesma fé lá no início de pagar os 70 pares, né? Nós não Não, tínhamos conta, nós não tínhamos conta em um banco, e aí eu cheguei lá para a moça do banco, eu não vou dizer qual banco, mas nós não tínhamos conta naquele banco. Nós tínhamos um nome limpo na praça, né? Cheguei para ela e falei, ó, eu abro uma conta aqui, abrimos uma conta aqui com vocês, transferimos todos os recebíveis com vocês, mas eu preciso de tal valor na conta. Tantos mil para amanhã. Preciso de limite para você, precisa para amanhã. Pagar o boleto. Rapaz, e ela falou, não, depois, não, liberou até um pouco mais, não, foi então, beleza, então vamos assinar esse negócio, manda e vê. Agora! Uma semana aquele dinheiro que eu imaginava que ia resolver o problema, esgotou da conta. Falei, ela tá pronto, quebrando. Então ele teve que fazer uma estratégia para pagar, mas nunca um boleto protestado, nunca nada. Então, como os fornecedores, a gente manteve-se fiéis a ele, ou seja, administrando de uma forma séria. Paralisamos as compras, paralisamos tudo, né? Ficamos, porque calçados trabalha com estação, né? Em outono e inverno, e primavera e verão. Então a gente teve que paralisar uma estação, trabalhar com o que você já vinha em estoque, para sanar as contas. Tanto é que a gente tem até alguns reflexos, reverberam, até hoje, graças a Deus, isso aí já está. Foi alguma vez. Mas foi uma escola. Eu acho que talvez isso foi um divisor de águas para criar em vocês a mente assim, pô, como que eu vou vender isso aqui, né? Então vocês têm que criar uma estratégia, como você comentou, né? Pensar fora da caixa, como que eu vou fazer isso aí, né? Porque você interrompeu um ciclo de 6 meses de venda, como você falou, né, verão, né? Então é por estação, né? Então o que acontece? Tinha estação que vocês não podiam comprar, né? E tinham que vender da estação passada, né? Sim. Então vocês tinham que criar uma estratégia ali. E aí hoje eles acabaram que o Jonatas, por isso que é bom você trabalhar em família, trabalhar em mais de um, porque assim, hoje o Jonatas faz a planilha e o Hércules tem que pedir a bênção para o Jonatas. O Hércules, como mais velho, ele chega para o irmão e diz assim, ó, como é que tá a previsão para posso comprar, não posso comprar? Porque ali em 2013, como eu perdi muito sono, eu falei, não quero mais saber disso, pega essa criança financeira. E assim, O financeiro é o coração, né? Eu falo assim, que viu, você pode vender muito, cara. Mas se você não tiver o controle financeiro, você quebra. Você pode ser o melhor vendedor, você pode vender o que te der na tua mão. Mas se você não tiver o controle financeiro... Eu lembrei de um memezinho que às vezes, não sei se vocês já viram na internet, né? O pessoal lá na empresa, lá o departamento, aquele carro, né? Com os caras de departamento, né? Departamento de vendas, festa, tal, não sei o quê, né? Marketing, então, financeiro só... apreensivo, não vai ter dinheiro pra tudo isso, né? É uma das coisas que me cansaram, eu não canso, porque os meninos às vezes eles falam, mãe, você está fazendo falta na loja para fazer o social, porque às vezes os clientes do meu tempo, que eles reclamam a minha ausência, né? E quando eu apareço, falam, quanto tempo eu não te vejo e tal, né? Essa é uma coisa que eu gosto muito, esse contato com as pessoas. Esse contato com as pessoas eu gosto muito. Mas uma coisa que eu não gostava e louvo a Deus que hoje eu já passei é a questão da preocupação com o boleto, porque o comerciante é um eterno devedor. Está sempre ali, sempre devendo. diariamente, né? Sempre tem um boleto para pagar. Todos os dias. Todos os dias. Tem um dia que não tem boleto para pagar. Exatamente. Graças a Deus. E graças a Deus. Porque lá tem o dinheiro para pagar. Se tem um boleto é porque está girando, né? E se tem ali porque você comprou, e se você comprou, você está vendendo. Né? Graças a Deus é um ciclo, né? Isso é verdade. Isso eu queria te perguntar agora se o pessoal ainda sente falta de você dar as caras ali, né? Ah, sim. Eu sinto falta, né? Com certeza eu sinto falta desse contato. E as pessoas também sentem, às vezes chegam lá e reclamam, quanto tempo que tua mãe não aparece por aí e tal, né? E aí, cadê a Tita, né? Cadê a Tita? Porque hoje ainda as pessoas conhecem a loja pelo nome, mas até pouco tempo e até hoje ainda não conhece. Tem uma história que a minha mãe, né? Eu quando era menor, né? A gente ia lá comprar calçado, quando era lá do lado do Carlos, ainda lá. Eu não sabia que era Cato Cornélio, eu só falava, vamos lá na Tita.
sempre foi assim, Quando né? marcou, né, que eu começava a passar ali na frente, mas isso já depois grande começava a passar, olhar pro Catos Barnett e falar, não é Tita, não Ele sempre foi forte, E, sempre. e tanto que assim, Sempre como eu foi. trabalhava 8 horas no colégio, a minha irmã trabalhou comigo por 14 anos, Charlene trabalhou? 14, 16? 16. 16 anos já trabalhou, ela era professora aposentada, e aí as pessoas chamavam ela de Tita. E Imagina. até hoje, né, até ela morrer, infelizmente ela faleceu, né? Mas daí ela dizia, Tita, eu não vou desistir, né? Cara, Helene, pode deixar que chame você de Tita, não tem problema. E aconteceu um fato muito curioso, um dia um cliente, eu estava na parte de trás, tem uma cozinha ali na parte de trás, e eu estava ali, eu estava no estoque e subi para a cozinha, e chegou um cliente e falou, nossa, fazia tempo que eu não comprava aqui, desde o tempo que a Tita trabalhava aí, antes da Tita morrer e tal. Muita gente disse que a Tita morreu. Aí saio eu e nós, Carneiro, quem viu um viu todos, né? Porque nós éramos parecidos. Porque ela era parecida mesmo, super Ela era era bem parecida, nós parecida. éramos Eu lembro, parecidos. ela era bem parecida. Aí saio eu da cozinha. E ela se assusta. E aí o cara olhou pra mim assim, a outra vendedora que não tinha ouvido a conversa, assim, oi Tita! Acredita, até não fez não perdemos. Oi, tá mal assombrado, sabe? Que isso? Você tá vendo? Eu tô vendo, você tá vendo? Eu acho que às vezes ele ficou com vergonha de perguntar, você é tô vendo também? Será que tu E até essa questão do X-Loja da Tita, né? O nome da loja ela tem uma pronúncia bem difícil. Isso ia chegar lá, como que chegou nesse nome, né? Esse nome, na verdade, tem um fundo bíblico, mas é um erro de grafia. Que é Cades Barneia. Cades é de Quando- hebraico, é né? que O quando a gente bíblico é Cades Barnea. É Cades Barneia. O Cades. bíblico mesmo é Cades. É aquele local onde o povo de Israel ficou esperando para entrar na Terra Prometida. E aí, quando meu marido foi fazer isso ainda, a gente registrou o nome da loja, ele era vivo ainda. Antes de nós abrir as portas, ele faleceu. Aí fechou no nome, a empresa que estava no nome dele e passou pro meu nome na época, né? Até hoje permanece, né? Só que hoje eu incluindo os meninos. E aí, quando ele foi daí, quando ele falou, nós vimos lá que estava esse erro, eu digo, mas vamos deixar assim, né? Porque já estava conhecido e tal, né? Fica assim. Então, ficou Cades Barneia. E aí a questão também, quando a gente foi para montar, porque a gente vive mais em marketplace, né? Mas tem o site lá montado, muita gente dá uma olhada lá. Falei, se a gente for por Cades Barneia, quem que vai saber digitar esse negócio, né? Falei, como é que nós vamos fazer? Ele entrou em contato com o pessoal, uma assessoria de Bauru, né? Bauru. São Paulo. E aí demos ideia, que tal o Tita Carneiro? O pessoal gostou da ideia, né? Como já era, e é um nome fácil de você. O pessoal já conhece, né? O pessoal já conhecia. Isso, e tem uma identificação muito com o calçado, porque quando você pega algumas marcas, geralmente ele usa nome e sobrenome de mulher dentro do calçado feminino. Sim. Né? Nós tínhamos uma marca, que era Letícia Costa, né? Sempre é. E é um nome simples, ficou legal, ficou bacana. Então o site da loja não é Cades Barneia, o site da loja é titacarneiro.com.br. Legal. Legal isso. Legal. Você tinha comentado da gente do começo do Marketplace, né? Acho que a gente interrompeu. Isso. Mas hoje em dia vocês têm muita venda no Marketplace. Vamos supor que tem mais venda no Marketplace do que na loja ali, ou não? Como que é hoje em dia? Depende muito, né? Depende muito do mês. É a época, então. Isso. É Mas sazonal, sim. é uma questão assim, que a gente... Uma coisa que muitas pessoas às vezes acham, pelo menos para nós, não dá certo, né? É você imaginar, não vou manter só a loja no virtual. Não dá. Ou vou focar só no físico, porque o comportamento, a gente observa muito isso, o comportamento do consumidor está mudando. Sim. Então a gente entende que o ideal é você ter um sistema híbrido, um sistema onde você tenha a tua loja física e você tenha também
uma loja Uma vitrine. virtual. Isso. Você tem que atender os dois públicos, né? E aonde você usa o mesmo estoque teu, que você vende no físico, Sim. e você vende no virtual. Que era uma questão também que nós conversávamos com nós, que a gente precisava solucionar o problema da integração. A gente até pediu para o software lá desenvolver, né, para integrar com a Tray. Daí depois do Mercado Livre a gente começou Netshoes, até segunda-feira a gente tem uma conversa marcada com eles para eles entrarem em contato para ver algumas questões aí de melhoria. Então, com a Netshoes, com a Dafiti, com a Renner, né? Então, os calçados ali, eles estão em todos esses marketplaces. Quanto mais Os canal de principais venda ali, tiver, na melhor, verdade, né? né? Isso, Os dentro do principais, online, né? quanto mais você tiver, mais Melhor. visibilidade você tem. Sim. Só que você não pode ficar só aí. Então Só você tem que integrar tudo isso. Então a gente tem hoje a Tray, né, que gerencia essa integração, que comunica com o nosso sistema. Então baixou lá fez uma venda no marketplace e já baixa. E a princípio era muito. O trabalho era bem grande. Houve uma época em que nós tínhamos um volume muito grande de vendas. E aí, ali na Online, pandemia, no online. Eu acredito que foi muito essa questão da pandemia também, né? Mudou bastante muito. coisa. Nós já estávamos no mercado virtual, quando os meninos 2017. começaram, mérito deles. A gente já estava no mercado virtual quando começou a pandemia. Então a gente já estava caminhando. Quem já estava ali, né, teve um diferencial, querendo ou não, porque Sim, a partir sim. dali subiu muito, né? Subiu. Hoje em dia, muita Daí gente. depois subiu. Mas a gente já estava e a gente teve um volume bem grande de vendas na época e pós-pandemia também. Tanto que teve uma época que a gente vendeu um mês, pelo menos um mês, eu tenho certeza, depois eu não me inteirei mais, que a gente vendeu as vendas online, superou as Mais 3 do que as somas das 3 lojas daquele mês, pós-pandemia. Então você já tinha vários anúncios na internet, né, nos marketplaces, e aí naquele mês, foi um mês de, até esses dias eu estava olhando, foi no mês de maio de 23. Naquele mês de maio de 23, a venda na internet, a venda online, nos marketplaces, somando todos os marketplaces, superaram as vendas das 3 lojas físicas. Imagina, né? E Eu falo aí assim, a gente tinha que dar baixa, né? Porque não tinha essa integração. não tinha integração, era tudo manual naquele momento, né? Trabalho, né? Eu falo assim que tinha um cliente, um supermercado, uma vez eu visitei ele, né, no sistema, falou assim, cara, eu preciso fazer uma loja virtual para mercado. Eu falei, cara, para mercado, cara? Eu falei, será que funciona? Falando com ele, conversando, eu falei, cara, eu preciso, porque tem cliente meu que ele pede muito pelo WhatsApp. Então, assim, em vez de eu ficar mandando foto para ele, eu vou criar um site para que ele veja o produto e ele mesmo pode ser no carrinho. Eu falei assim, cara, legal a ideia, bacana, vamos ver. Para colocar, viu? E logo depois que o cara colocou, em 2 meses rodando, veio a pandemia. Depois eu falei, brincando com o cara, falei assim, cara, você sabia que a pandemia ia vir. Já tinha te contado, viu? Porque o cara, ele falou bem assim pra mim, cara, eu não fechei o meu mercado porque eu abri o site. Se eu não tivesse aberto o site, eu tinha fechado o meu mercado. Preparado. Né? Então, assim, eu falo assim que quem começou cedo, né, teve esse benefício. Teve esse benefício. Então, vocês foram E é um os caminho sem principais. volta, né? Venda online é um caminho sem volta. E aconteceu já na cidade, por exemplo, dentro do marketplace do Mercado Livre, você tem uma opção que é o envio flex, onde você recebe o produto no mesmo dia. Olha aí. Né? Então o que acontece? Já aconteceu vários casos de cair vendas ali de gente aqui da loja, da cidade. Eu ia perguntar isso. Isso que eu ia perguntar. Aí o jogo coloca aí um flex aqui é para entregar. Então o que acontece? Você não tem custo de frete. Olha aí. Aí você pega e você vai entregar na casa. Como eu comprei de vocês, né? Às vezes Ninguém sabe. Porque o que acontece? O algoritmo vai pegar ali, então nós delimitamos ali o raio, né? São 10 quilômetros, alguma coisa assim. Mas alguma coisa assim, 10 quilômetros do raio. Aí você põe. Então, quando a pessoa quer uma urgência, o que o algoritmo vai entender? Eu vou pegar o que eu vou conseguir entregar rápido. E acaba caindo na loja. A pessoa não se atenta de quem ele está comprando. Ele está dentro do Mercado Livre. É difícil ver o nome da loja que está vendendo. Você repara, na verdade. Comprei ali, flex, chega hoje, vamos ver se chega hoje. Chega hoje. Então, um monte de tempo você faz uma entrega na casa. O cliente não veio na loja. Você tem opções aqui na cidade.
de compra. E ele vende, compra o produto na internet e às vezes acontece situações disso. Pela velocidade de chegar, mas ele imagina que a velocidade Foi tão porque tá rápido. comprando na cidade. Foi tão rápido, né? Mas o algoritmo do Mercado Livre jogou porque é o mais próximo dele. Interessante isso. E falando dessa questão, né, de marketplace, coisa como a gente já comentou, já vinha, né, há um tempo, né? A pandemia, querendo ou não, foi uma coisa, né, que você... Não que a gente não ficou preocupado, né, como todo Acho que empreendedor, todo creio mundo, que né? ficou... Todo mundo, né? Meu Deus, vai fechar, como é que vai funcionar, vai vamos ficar funcionar? fechados por quanto tempo, né? Mas assim, a gente ainda falou, ó, Tem um ali, né? é crítica a situação, né? Vai dar um baque muito grande, mas a gente ainda vai ter essa questão que a gente está vendendo online, Tá e vendendo não vai um pouco, parar. né? Exatamente. Então, pelo menos um pouco ali, você vai continuar. Pelo menos assim, igual vendendo, tendo um faturamento. Exato, pelo menos assim, a preocupação que é manter os boletos, vocês iam conseguir, né? Sim. Que é deixar em dia, né? E conseguimos manter o salário dos funcionários também. Não Sim. precisa, na época da pandemia, nós não precisamos emitir ninguém. Dispensar ninguém. Não É, dispensamos ninguém. quando fechava, botava a loja física fechada, o que nós fazíamos? Nós íamos pela manhã lá para embalar as vendas do Do e-commerce, né? do e-commerce e você despachava a venda naquele dia. Legal, cara. Você falou ali que vocês têm 3 lojas, né? Como que foi essa expansão dessa abertura de mais lojas? Como vocês identificaram esse momento, né? Na verdade, uma delas foi um fornecedor, né, de cidade de Tibagi. Um fornecedor nosso falou, ó, tá fechando uma loja aqui, vocês têm interesse? Foi lá e negociou. E na cidade de Ivaí, um primo nosso estava abrindo a esposa dele é dentista, né? E estava lá abrindo um consultório e tal. Ó, tem um ponto aqui bacana, bem centralizado. E a gente foi com o proprietário, negociou lá, e daí abriu mais uma loja. Então, Tibagi vai Tibagi e Bahia. Que legal, cara. E essas lojas, elas são do mesmo tamanho daqui? Como que são? São menores, maiores? São pontos menores. São pontos menores. Como que é esse gerenciamento assim de vocês? Porque, querendo ou não, vocês têm que gerenciar as 3, né? É mais tranquilo, dá um pouco de dor de cabeça, tem que ir. A loja, assim, fora ele dá mais dor de cabeça, né? Porque você não tá ali presente. Você tem que acompanhar muitas métricas, Isso, né? você tem que ir acompanhando, Você você tem que joga ali uma meta, ó, tem que seguir isso aqui, tem que estar acompanhando, né? E daí tem que ter também um pessoal engajado para poder, né, comprometido. Né? Aí é uma coisa que até a gente comenta e diz, tem que ver, porque a experiência que a gente tem, né, é uma experiência. Eu sempre falo, como é que funciona essas grandes redes, né? Aí é uma coisa que esses caras, eu creio que estão um pouco à frente, bem à frente do entendimento, muito à frente, né? Vamos pegar um velho da van, né? Imagina. Então, o modelo de negócio dele, como é que é. Então, eu creio que está bem mais à frente nessa parte de gerenciamento. Gerenciamento à distância. Gerenciamento à distância, né? Ela exige um pouco mais, ela desgasta sim. um pouco mais. Pelo menos no nosso modelo de negócio, ela gera um pouquinho mais de desgaste. Na nossa experiência. Na nossa experiência que a gente tem. Legal, cara. E assim, como vocês dividem as funções? Comentaram que hoje é você que determina o financeiro, né? Você mais ali a parte do compras ali, se vai comprar ou não, né? O pastor está mais afastado. E fora essas funções, como vocês determinam as funções dentro da parte da loja para gerência hoje? A parte de tomada de decisão, sempre a gente faz em conjunto. Sempre a mãe participa, né? Isso aí sempre participou e sempre vai participar. Decisões estratégicas aí, sempre senta, conversa, apresenta números, né? Nunca a gente toma uma decisão estratégica sem o aval dela, porque afinal de contas foi quem começou, foi quem deu 90% do que ela é hoje, devido ao que a mãe fez, embora ela seja um pouco mais passada, mas essas questões de cuidar do dia a dia, então funciona assim, o Jonas está cuidando mais da parte financeira, né? Então vamos imaginar, compras, preciso fazer a compra, então a gente precisa priorizar o que está mais necessitado. Mas aí eu preciso perguntar, eu tenho caixa para isso? Não tem caixa para isso? Compro? Não compro? Qual a quantidade, né? Exatamente. E aí mês a mês, você, não só mês a mês, mas a gente vai fazendo projeção de quanto já entrou, quanto vem para entrar.
Tá, então o que acontece? Eu projetei uma entrada para esse mês de fevereiro. Aí eu digo, não, vamos dar uma segura até o fornecedor ligar, que eu vou esperar fechar fevereiro. Então fecha fevereiro, sentamos, fazemos uma análise, dizendo, não, como é que tá? Não, entrou mais do que a gente esperava. Então, não, beleza, então você tem uma folga financeira, então dá para você avançar. Mas tá, mas eu vou avançar onde? O que é prioridade? E aí a gente chama os vendedores, fala, viu, o que os clientes estão pedindo? O que os clientes estão querendo? Legal esse olhar, né? Legal esse Entendeu? olhar. E aí, focado nisso, nessa experiência delas também, legal. Ah, tá precisando então de tênis, tal tênis. Então, beleza. Então, é isso que mais estão procurando, está em falta? Então, é isso aqui que a gente vai focar. Legal. Se o mês der um pouquinho menos, você pisa um pouquinho no freio, dá uma segurada. E eu, apesar de estar afastada, eu dou o meu hospital. Hoje, por exemplo, eu dei uma passadinha, acho que de uma meia hora. Não, fiquei mais tempo, né? Porque acho que umas 2 horas. Né? Aí eu cheguei e falei, ó, pesada, eu tô pensando numa estratégia aí para nós lançarmos agora no mês de março, porque a mulher tem mais essa visão, né? O mês de março, vamos ver o que nós vamos fazer, qual a campanha que nós vamos lançar, né? E aí dei umas ideias ali para eles, que eles já cataram também. O gerenciamento de estoque, eu costumo dar uma descida lá, dar uma olhada, vejo o que está precisando, para fazer promoção. Eu digo, não quero que fique estoque velho. Parado, né? Não quero estoque Parado. parado. Então eu vejo lá, ó, tal data vamos fazer uma promoção assim. Então eu vejo isso, já separo lá, já peço para as meninas olhar, eu vejo a etiqueta, os preços, digo, ó, agora sobe, cadê eu vou para casa. Só o serviço eu já fui muito, eu sou muito criteriosa no estoque, então eu cobro muito isso, eu digo, ó, dividido os estoques, né, a organização dos estoques, eu digo, ó, isso que eu tô de olho, porque tem que ser bem organizado. Eu digo sempre para elas, para as meninas que trabalham conosco, é para facilitar o trabalho de vocês. Sim, facilita muito, né? E falando nessa análise mesmo, o sistema hoje, vocês têm auxílio do sistema para esse controle de estoque, do que está parado, né? Do que está sem movimentação, número X de dias, aí eu vou comprar produto que tem venda, produto que não tem venda, ou é algo que vocês vão mais assim num controle externo, é isso aí, ou vão mais mesmo pela questão da pergunta para o funcionário que está gerando, para decidir se eu compro mais isso, eu vou comprar aquilo, como que funciona essa parte? Não, tem um auxílio, né, do sistema que você acaba utilizando também ali, né, o ERP que você pega, que nem nessa questão de uma coleção, né, que você vai fazer. Você pega lá, determinada marca, vamos ver quanto que vendeu na coleção passada. Tem essa projeção, igual ele falou, né, tem essa projeção de entrada, uma média. Vendeu tantos pares, sobrou tantos, então a gente já tem uma noção também ali pelos números, como que tá indo. Como que tá indo, não, isso não vendeu tão bem, né, vamos dar uma pausada nisso, vamos pegar aquilo, né. É bacana isso daí. Uma mescla ali, né, o feeling também. Sim, Você quer ter, né, importante. o sistema ele vai te dar a informação do que você já tem, do que você já trabalha, né? O que você já tem um histórico ali de vendas, isso é muito importante. Esse produto está bem vestido, esse produto não dá, está parado. E aí na parte do que você comenta, pessoal ali, é saber o que vem de tendência. Aí você não tem história, você não sabe. Aí você tem que ir na conversa e tem muito que você vai ter que dar sorte também para saber. Porque a gente é moda também, né? O setor é moda, então você tem que dar o que dá a moda do momento, né? E na verdade, assim, as vendedoras conhecem o cliente físico. O cliente que da loja Exatamente. física. Tem mais esse desafio ainda, né? O desafio do online, né? Do online, saber a tendência do online. Online é diferente. Embora tenha alguns produtos que você venda tanto na loja física quanto no online, mas são mundos diferentes. Por quê? Gostos diferentes. Nós precisamos entender que nós estamos aqui. A loja física, você está atendendo o universo da cidade de reserva. Provavelmente das redondezas. Sim, agora em março. Mas a festa da cidade, né? No online, você vai pegar cliente lá numa grande São Paulo. Porque a gente despacha muito produto para São Paulo, Rio de Janeiro. Então o que acontece? São Paulo, se você for para pensar, veja quantos shopping centers você tem, quantas lojas tem, infinidade de produto, variedade. Só que o que acontece? O cliente está muito
na comodidade. Ele quer ficar na casa dele, acessar o celular dele, procura ali, né? E aí vai chegar na casa dele. Então você vende e chegar. Então, mas é uma outra realidade, é um outro público. Então tem muita coisa aí que. E tem coisa que não vende no online e vende físico, né? Ou vice-versa. né? Ou vice-versa, né? Então Eu você acredito tem que que do ter... online ali, pelo menos eu, né? Mas você compra o que você já conhece. Sim. Você já vai no estilo de tênis que você É, já que você utiliza, conhece, exatamente. Porque na comodidade ali, e também, por exemplo, porque você já sabe mais ou menos como que vai casar. Agora, por exemplo, por mim mesmo, né? Eu vou ali numa loja, visto tênis que eu achava que nunca ia vestir. Sim, Nossa, combinou. Ficou legal, Sim, ficou gostou. gostoso. É isso que eu digo para os meninos. Se o cliente tem dúvida, faça Faça no essa pé. pergunta. Põe no pé. Exato. Eu tinha, conforto. eu particularmente, eu tinha um preconceito com sapatênis, cara. Eu gostava só, cara, agora eu amo sapatênis, cara. Eu só uso Venceu o sapatênis. preconceito. Porque quando eu era mais novo, minha mãe não, né, comprava sapatênis, eu não gosto, quero usar tênis normal ali, né, de amarrar o cadarço, cara. Mas hoje, cara, eu só uso sapatênis. Por quê? Por conta do trabalho que eu faço hoje, né, eu tenho que andar de sapatênis, algo mais social, né. Então assim, hoje eu só uso sapatênis, cara. A loja, Ali o conforto. E o conforto também é outro, né? Nossa, e a né? loja física mesmo, você precisa, dentro do nosso segmento, o vendedor mesmo precisa entender que ele não vai, o vendedor mesmo não é aquele que vai atender você dá, eu quero esse produto, você traz tudo aqui. Você não vai fazer uma venda. Não. Você tira Então, pedido, de novo, né? você Exatamente. tira pedido. Exatamente. Então Mudou você muito isso aí, né? desenvolver ele, de dizer, viu, você tem que convencer. É algo mais consultivo, né? Isso, você tem que convencer ele, você precisa conhecer o produto que você está vendendo. Exatamente. Se você não conhece o produto Não. que você está vendendo, você não vai fechar Não a Passa venda. conhece. credibilidade, né? Não, eu falo assim, vender uma vez é a coisa mais fácil. Agora você vender de novo, né? Conhecer o gosto do teu cliente, né? Fidelizar ele, né? Por exemplo, esse cara chegou um tênis aqui que eu sei que você vai gostar, cara, porque é o estilo que você calça, é o estilo que você veste ali, né? Então, assim, esse é conhecer isso aí, né? Conhecer isso aí. Mas que bacana, se a gente caminhando para o final ali. Quero fazer algumas perguntas para vocês. E como que é empreender em família? Tem algum atrito em algumas decisões? Como que é, esse momento de decisões, como o Hércules comentou ali, que nada é decidido sem estar os três juntos, né? Como que é empreender em família nesse Na momento? minha visão, eu acho que atritos graves nunca tivemos, né? Graves não. Sempre teve um atrito ou outro. Divergente. Sempre vai existir, né? É, Sempre vai ter, Não né? sempre existe, né? O dia a dia também, às vezes, né? Geralmente você se estressa mais com quem você mais convive, Mais né? convive, exatamente. É uma pessoa que acaba eu acho que o importante disso tudo e que a gente já vem trabalhando há tempo é você saber separar as coisas. Sim. Então, o que acontece? Lá tudo, desde centavos, alguns reais, ali é tudo separado. Né? Então, o que acontece? O que entra na loja é da loja. Aí a gente senta quanto vai ter por mês para cada um. Então, aquele lá é retirado, é registrado no sistema, nome, tudo certinho, quanto que a mãe pega, quanto que o João pega, é tudo registrado. Né? Vamos supor que você precise fazer um aporte no sentido de empréstimo para a loja. Isso fica registrado, tudo certinho. A loja, se você empresta para a loja, a gente sempre define quanto de juros a loja vai pagar. Exatamente, isso também é um cuidado. Como é que é feito um o cuidado. pagamento? Porque até os meninos começarem a entrarem na administração, todas as minhas economias, digamos assim, eu investia na loja. Aí quando eles entraram, começaram a administrar junto comigo, eles disseram, mãe, agora não é justo. Né? Se nós até podemos usar as tuas economias, né? Mas não vamos mais deixar assim no bolo, que é o caso, né? E claro que no início foi investimento, né? E como era só eu, ficava, né? Tava tudo ok. Quando precisava de Quando ele precisava, tirava, né? Mas também ia da lá e pessoa investia física igual. para jurídica, sem, né? Assim, Não, mas aí eu não fazia retirada, porque como eu sou, né, assalariada do Estado e, né, posteriormente, hoje eu sou aposentada como comerciante também. E aí
eles acabavam que entravam no bolo. Aí os meninos falaram, mãe, agora não é justo. Então, se nós precisarmos de economias tuas, fica registrado, a loja vai pagar investimento, tudo, né, rendimento. Como se fosse um Assim, empréstimo feito exatamente. como eu sei quem são os filhos que eu tenho, quem são os homens que eu coloquei. E os valores que na vocês divisão, os valores que eu você passei pra implantou, eles. né? Então, assim, esses dias eu digo, sabe, eu não sei nem quanto que tem lá, não, mas eles têm registradinhos, né? Sim. Tem registrado e aí, quando, esses dias ainda eles falaram, mas se quiser fazer algum projeto, alguma coisa, nós vamos devolver para você. E assim, até o tiro deles também, né? As economias deles também entram, né? Só que, claro, Aplicado, que, né? hoje eles são chefes de família, É. já nem sobra tanto. Mas é tudo separado, Tudo né? separado. Eu acho que o fundamental é você saber que a empresa é uma outra pessoa, né? Exatamente. E ela precisa de algo que nutra ela, algo que faça ela se crescer, se desenvolver. Se você só vai sugando a vaquinha e não dá passo Não para dá ela, passo. não tem Não uma dá hora leite, que né? você não Não tem dá a leite. vaca, não tem o leite, e aí como é que vai ser? Então você Exatamente. precisa ponderar isso aqui. Então mesmo numa questão de quando você faz uma análise de quanto deu de lucro, a gente senta e você não retira todo. Exato. Uma parte vai ser Exatamente. para reinvestimento, e aí outra parte a gente senta e conversa, certinho. Muito bem separado, muito às claras e muito transparente. E uma sociedade para dar certo tem que ter transparência. Tem que ter Tem que ser transparência. transparente. Tem que ter transparência e deixar muito bem definido algumas coisas, né? O Por que cada exemplo, um vai fazer. essa questão até de, por exemplo, até numa empresa que é só de você, é bom você separar, óbvio, né? Mas aí você consegue tocar tal. Mas agora você tem uma sociedade em família, você tem que cortar as coisas que podem dar uma... Exato. Um atrito depois, né? Um atrito depois. Vamos Né? separar. Imagina se eu pego, vou lá, tiro o dinheiro do caixa. Ou vai lá pegar um calçado. Você pode dar 30 mil, mas ele tá retirando mais do que eu. Exatamente. Então tudo isso a Você gente tem que faz, cortar, como a mãe falou, desde o calçado que você pega na loja, quer que você seguir, beleza, eu vou pegar, vou registrar ali e vou pagar ali. Normal. É normal, eu sou um cliente Normal. da loja. Né? Então, eu sou o cliente dela. A mãe é cliente dela, o Jonas é cliente dela. Então, tudo registrado. E aí, no caso de retirada, eu tenho um prolabore, né? O meu prolabore é mínimo, no caso, e os meninos, além do prolabore, têm um salário que Sim. eles trabalham. Eu nem considero que eu trabalho, né? Eu ganho assim só para... Mas já trabalhou muito. Eu Já trabalhei, já, muito, né? Viu? Já Tirei as trabalhei metas, bastante, né? Tirei as Tirou as metas. É, não, exatamente. Né? Pavimentou esse caminho, Sim. né? Aí, né? E assim, mediante tudo que aconteceu, o que vocês identificaram que mudou no comportamento dos clientes? Assim, mudou a preferência, ficaram mais rigorosos, né, com certas coisas? Como que foi essa mudança aí durante esse tempo que vocês acham que mudaram? Eu posso falar no setor feminino. Quando eu comecei, isso há 24 anos mais, né? 27 anos atrás, eu acho, né? 2000? Foi isso, né? Abriu as Foi portas baixo, mesmo, foi né? 2002, Não, mas né? como Mas foi sacoleira foi... Não Nossa, sei nem já precisar 25 quanto. anos. Século passado? Rapaz do céu, era uma 25 criancinha. né? Aí a gente vendia saltos para as mulheres. Hoje as mulheres é o mínimo. Se vende mais para uma ocasião especial. As mulheres estão priorizando o conforto. Sapatos mais baixos. Sapatos mais baixos, tênis. Para casamento. Hoje até. Mais parte mais social, né? Justamente. Então, isso eu consegui identificar. Não sei se vocês conseguiram identificar mais alguma coisa na preferência. Tem nessas questões da moda, né? E creio que com a informação também, tem muita informação hoje em dia com a internet e tudo, ele tá mais criterioso com essa questão preço, tudo. Ele vai saber qual que é o preço real do que vale. Exato. Do que vale. Buscam mais, né? Buscam mais, né? tem muito mais. Buscam mais informações, né? Busca mais informação. Só que assim, uma coisa que eu vejo também, como você está nessa questão do físico, para você ganhar do online, o atendimento vai ser primordial. O atendimento. Sim. Porque você precisa cativar o cliente, né?
Sim, A experiência, é importante né? hoje muito mais. mais, se né? compra. A experiência hoje é muito mais importante, É né? muito mais importante. Então você precisa saber como fazer esse processo para você ganhar do virtual. Sim, eu até lembro, o João vai comprovar aí uma vez esses. No ano passado nós fomos numa empresa fazer uma visita, né? Tentar fazer uma negociação com o sistema que nós trabalhamos. Na hora que. Mas assim, ele nem sabia que era o objetivo nosso, né? Da entrada, né? Era possível cliente, né? Até na entrada. Até a entrada e pronunciar o que era o objetivo, éramos possíveis clientes. Mas o jeito que a pessoa recebeu, cara, assim, viu, o que você quer? Quem que chega, né? Primeiro, né, a pessoa fica atrás assim, do balcão e conversando, né? Daí vê que tem alguém lá, viu, o que você quer? Desse jeito. Nossa. Misericórdia. Complicado. Foi, Né? embora agora, eu acho que Me desculpe, tô até trabalhando, deixa eu embora. Né? Então, assim, a experiência, cara, ela é muito importante hoje, né? Como que você aborda a pessoa, né? Como que você faz ela se sentir ali, viu? Ela vai voltar ou não, né? Ela vai voltar ou não, então isso é muito importante. Né? Sempre foi, mas hoje eu creio que está Hoje muito, tá indo muito mais. mais, porque o cliente ele tem uma infinidade de opção para onde ele comprar. Então, você tem que cativar, né? Você não pode. E é interessante porque o online está conquistando até a gente mais velha. Você que sexagenária, os meninos brincam. Amanhã é fã da Shopee. Não, mesmo Shopee, né? Achei, né? Achei eu não também compro. compro Mas mais. a gente compra, gente. Você vai lá, às vezes Tá na até palma da mão. impulso, na palma da mão, você tem Impulso, dificuldade. Mas eu dono de casa, então, tá quitando a nada. Cara, Utensílio, né? Utensílio. Você Então, chega até umas plantas lá, umas árvorezinhas. plantei na chácara lá, você vai Olha, ele entrega, cara, daqui eu vou abrir. Era 30 mudas de árvore de ingá. Ingá, meu Deus, muda de ingá. Ele ia entregar a mudinha, dá uma Mas você mudinha. plantou? Eu plantei as 30 Não sei se plantou as 30 Ele não sei. Muda de ingá, muda de ipê. Então você veja, Tudo, é né? muita Tudo, opção, praticamente muita tudo, opção. né? se compra, né? Tudo se compra. Então, se conquista, no meu caso, uma sexagenária, imagina os mais jovens. Então você tem que estar. Mas olha que nasceram Investir em com a internet. treinamento. Exato. Você tem que investir em treinamento. Eu digo sempre para os meninos: contratou, vai treinar. Treinar. Porque. Eu acho que isso é primordial. E hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande com mão de obra. Mão de obra hoje em dia tá difícil. A geração mais nova não tem muita vontade de trabalhar, não generalizando, né, João? Mas realmente, gente, Mas realmente é difícil. Não, sabe? isso é verdade. E isso em todos os setores Sim. a gente vê o pessoal tendo essa carência de você ter uma mão de obra em todos os setores. Todos os em todos. setores, todos os A setores. gente vê que é muito difícil. Desde lá da fábrica que fabrica o calçado, Sim. é difícil você ter uma mão de obra especializada para você fazer. Só quer ser influencer. Ele fala hoje em dia, né? Eu falo assim, pra minha geração que não nasceu com internet, assim, e celular, eu fui ter celular, eu tinha 17 anos. Que acho que foi quando saiu o celular, né? Então, assim, pra essa geração aí, que, né, do João aí, que já teve acesso, né? Começando a pegar teu pé, Que já teve Faz acesso. tempo que eu trabalho. Mas que teve acesso, não digo por isso, mas eu digo assim, que já teve acesso, para eles é mais fácil essa parte do online, né? Sim. Para eles é mais fácil. Eu vejo assim no dia a dia, o João ele tem mais domínio com essa parte, né? Sim. Muita coisa do nosso Com trabalho certeza. hoje, que ele faz, e fala assim, cara, eu não tenho como eu fazer. Lá também, É você o que Jonas tem que não fazer. é jovem, tão jovem quanto o João, mas é o mais jovem do trio aqui, né? E ele tem mais facilidade mesmo. Mas eu Exatamente. digo o seguinte até, hoje, é uma lógica da vida, né? Uma geração vai e outra vem, né? Então, daqui para frente, eu sempre digo, como é que vai estar daqui 20 ou 30 anos que esse povo que está com 10 anos começarem a entrar no mercado também, de compra e tudo. Se esses que estão com 20 já vão estar com 30, então vai avançando. Então, é uma coisa que você precisa estar preparado, porque vai mudar muita coisa. Muita coisa vai mudar. Muita coisa. Né? Cada 10 anos, né? É um salto, né? É um salto. É um salto. Então, a gente assusta tá 10 anos, imagina.
né? Só pra vocês, Eu tô começaram em por dentro aí. 2017 no online, né? Hoje Pois é. estamos em 2025, Mas, quase 10 anos ali, já é um salto gigante de quando São era. gigantes. Então o mundo está mudando. Tá mudando. O mundo está 10 mudando. anos tem A essa. experiência de compra está mudando, as gerações estão vindo. E eu digo assim, como é que vai ser? Não sei. Hoje o que a gente entende é que é um sistema híbrido, um sistema onde você tem a loja física e você também trabalha no virtual com o teu produto. Hoje, como vai ser para frente, a gente não sabe. Esperamos que continue assim, porque se a gente precisar estar mudando, e a gente Tem que se não quer. quando, né? Vai se também. adaptando. Vai se adaptando. Mas a gente precisa estar ligado, estar atento como a geração mais nova vai vindo se comportando nessa questão. Isso é importante. E assim, pra gente já tá indo pros finalmente da nossa entrevista ali, e o que vocês podem dizer que a pastora passou de ensinamento para vocês? E o que a pastora pode dizer que aprendeu, né, com eles? Algo assim que marcou, assim, ó, isso eu aprendi com eles e vocês, ó, isso, né, nós aprendemos com ela e executamos isso. E fora os valores, né, que a gente comentou, né, Aqueles vocês valores que implantam, já né? foram colocados, né, mas principalmente essa questão de valorizar o trabalho, perseverança, não desistir, mesmo diante das dificuldades, você avançar, você não voltar atrás. Eu acho que isso é muito importante, porque se você lança um projeto, você vai, não vou desistir no meio do caminho. Eu acho que isso é muito importante, você não desistir. Começar e terminar. Começar e terminar. Você vai vir as dificuldades, vai vir as lutas, mas você não desistir. Você sempre avançar e acreditar naquele sonho, naquilo que você espera. Legal. E, por exemplo, minha mãe começou a loja, né? Ficou um bom tempo, né? Ali sem retirar dinheiro nenhum, só investindo, né? Trabalhando ainda no colégio, né? Então teve muitos momentos, né? Que às vezes pode, será que compensa eu continuar, né? Mas ela via, né? Creio que o negócio crescendo e tal. Olhava com os olhos da fé lá na frente, né? Sim. Com certeza. E a questão da perseverança, eu sempre falo, até para quem eu oriento, porque tem uma senhora que trabalhou comigo por 9 anos na minha residência, e ela tinha um sonho de começar com venda de salgados, e ela começou e parou. Eu disse, espera um pouco, fulana, mas você não está perseverando. Hoje ela até encontrou o Jonatas, o Jonatas era bem criança, ela encontrou o Jonatas no mercado e disse assim que ela não está dando conta. E ela tinha desistiu, vendeu os equipamentos, vendeu tudo. Ai, dona Tita, não deu certo. Eu digo, você não perseverou, tem que perseverar. Então a questão da perseverança é muito... E essa senhora, com isso aqui, ela construiu uma casa. Construiu uma casa de alvenaria, Então, né? a questão de você investir naquilo que você sonha, naquilo que você quer, e lá, um dia você tem uma festa, uma coisa, você vai pedir salgado dela lá, que é muito gostoso, aprendeu muito. Eu só não cito não porque não pedi autorização, mas é uma pessoa que é muito, muito querida pela família, né? Até hoje a gente tem um vínculo forte. Mas assim, o que eu aprendi com os meninos é inovar. Inovar, né? Eu via aquilo que eu comentava com vocês, que a princípio eu achei, e aprendi a delegar para eles e não tentar tomar de volta as redes. Eu deleguei para eles, então, até mesmo contrariada, como eu falei na época que eles começaram a vender online, mas eu pensei, não, eu chamei eles para trabalhar, então vou dar espaço para que eles trabalhem. Então eu aprendi a dar espaço para o novo, né? Para o novo, uma cabeça mais aberta, né? Mas de repente se eu ficasse nas minhas mãos as redes, eu estava ainda no mundinho, né? Apesar de que, né, no colégio eu trabalhava já, né, com nessa realidade virtual, assim, mas a gente ficava ali, eu achava que era tipo sapato, vendi pela internet, mas lá não vai servir. Exato. Pois é. A facilidade que chega, não serve, volta, né? Você faz a troca, você faz a troca. Então, assim, E também tem uma tabelinha ali com os centímetros, né? Para a pessoa saber sim. qual que é o número, né? Então, assim, foi o que eu aprendi mesmo, a delegar sem tentar trazer de volta e inovar. E, né, começar a ver essa questão, como o Hércules e o Jonas falavam, questão de conhecer a clientela atual e pensar no futuro ainda. Legal. E vocês têm pretensão de investir em outros segmentos, montar, ou querem permanecer nesse segmento que vocês mantêm até hoje?
Eu acho que a questão é você focar muito nesse segmento, né? Aquilo que você tem experiência, né? Que você sabe fazer. Exatamente. Então, Não se aventurar, né? Às vezes de tem repente algo você que não vai sabe, né? aventurar. Não, eu acho que é tentar expandir Dentro dentro do do segmento segmento que você atua, está. né? Você tentar se tornar o melhor possível dentro do que você segmento já que você sabe, está agindo. Claro. Se pudesse mudar alguma coisa lá atrás, mudaria ou não? Não. Não mudaria. Não mudaria. Não mudaria. Começaria exatamente do jeito que eu Do comecei. jeito que foi. Um passo de cada vez, né? E chega para chegar onde... E ainda assim, eu digo para os meninos, ainda eu consigo imaginar que ainda vai crescer mais. Sim, com certeza. Com certeza, né? Com essa visão de empreendedorismo que vocês têm, né? Esse cuidado, essa gestão, com certeza. Tem algum arrependimento? Não. Eu não tenho, pelo menos. Não sei os... Não, também. Não se arrepende de ter Não, levado acho a assim, carreira de Dentro vocês? da Não. nossa experiência que nós temos, né? Claro, tem alguns que têm uma experiência que de repente tem do que se arrepender. Mas eu vejo que tudo que a gente caminhou até aqui, fez, mesmo que não deu certo, ele é útil porque você aprendeu. Sim. Você aprendeu como não fazer. Como não fazer, né? Porque se você não tivesse, sabe, eu quero voltar antes para não ter cometido esse erro. Eu penso que lá na frente você ia cometer esse erro, porque você não teve a experiência do erro. A questão lá de 2013, eu acho que se não tivesse conseguido na época, nós poderíamos... Talvez hoje você Exato. não tenha aquela experiência negativa. Eu pensei nisso, né? Talvez uma coisa na arrependimento. Puxa, podia não ter Não ter feito feito já nada. lutando pela jaca como eles lá naquela época. Mas é como eles comentaram, né? Você Aprendizado. serviu disso, você serviu de aprendizado. Porque Você por não faz um mais. erro, Você você cometeu sabe, erro você- pra frente. Exatamente. Aprendemos com os nossos próprios erros. foram erros que você cometeu que não quebraram a empresa, Sim. mas que também você entendeu que não pode ser daquela forma e aí você usa essa bagagem para fazer uma empresa saudável. Exatamente. E todo aprendizado é válido, né? Sim. Todo aprendizado é válido, né? E o que significa sucesso para vocês? Sucesso, para mim, é ter essa condição dessa família agregada, de estarmos juntos, de ter a condição, por exemplo, o Jonas fez faculdade depois que o pai já tinha morrido. Eu ter condição de fazer com que o meu filho estudasse, o Hércules já... Então, você ainda terminou o curso, o pai já tinha ido também, né, filho? E ter condição de você poder viver bem, sem exageros. Eu digo sempre, se um carro me leva... E pra você ter uma ideia, a maior alegria minha foi quando eu comprei o primeiro Fusca. Foi um Fusca, vou descrever o Fusca. O Fusca era sem assoalho, sem motor, sem bateria. Meu Deus do céu! Tiver que montar o Fusca. Mas aí, Nós montamos o Fusca. Eu fiquei mais feliz. era o com- Simpsons, sabor. Eu tinha um Jonas bebê, eu tinha perdido o Jonas do assoalho. Eu tinha perdido o resto do assoalho. Mas aquilo me deu uma alegria, uma satisfação maior até do que quando eu comprei meu primeiro carro zero. Imagina. Então, assim, para mim, sucesso é isso, é você ter uma condição de viver com conforto, viver bem, e viver, e oportunizar a família a estar vivendo em condições, e também as pessoas que nos rodeiam. Eu entendo sucesso. Até hoje a gente comentava antes de vir para cá. É você buscar crescer, né? Você ter essa Saudável, de condição, maneira você saudável. poder suprir as necessidades da tua família e poder crescer. Eu acho assim, é um crescimento sem você precisar ostentar. Sim. Sem ostentação, exatamente. E você aproveitar a caminhada. Sem precisar provar nada para ninguém. Você aproveitar essa caminhada. Isso. Né? Eu acho que você está fazendo ali, você está desenvolvendo o teu negócio, buscando ele crescer hoje, mas aproveitar essa caminhada. Sim. Aproveitar esse momento que a gente está aqui hoje, que você vai estar amanhã, projetando o futuro, mas sem querer viver lá no futuro. Até o que a gente comentava com o convidado que teve aqui, que sucesso às vezes é estabilidade. É Ser estabilidade. estável. É estabilidade e assim, claro que gera uma satisfação.
eu sei de onde Deus me tirou. Sim. Sei onde eu comecei. Exatamente. Como eu relatava para vocês. Então, às vezes eu desço no estoque, ou então eu vou nas outras lojas e olho todos aqueles calçados lá e penso, Deus, isso para mim é sucesso. A gente vai crescendo aos poucos, né? E claro que eu não digo assim, sucesso não é ostentação mesmo, né? E você não precisa ostentar. Não. Você precisa ter uma vida saudável financeiramente, sem estar sofrendo tanto, né? Então, sucesso para mim é isso. É ver olhar o passado, abrir a caixa, que diz o caso, é ver de onde eu comecei. Exatamente. E onde está hoje. E eu ver os meus filhos, né, estarem dando continuidade ao trabalho que eu comecei. É olhar lá atrás, né? E olhar com um olhar de gratidão. De gratidão. E O sentimento o maior princípio é é esse, é ser grato. E eu sempre fui grata a Deus. Grata em tudo que eu conquistei, que eu fiz. Esse sentimento de gratidão eu sempre tive em mim, sabe? E assim, tem uma coisa que o pai dos meninos costumava dizer: você se alegra com pouco. Mas o pouco, para mim, puxa vida, eu sempre me alegrei com pouco. Pequenas conquistas sempre me alegraram muito. E é de pequenas em pequenas De que pequenas nós em chegamos pequenas, lá, né? Degrau, né? Se aquela Isso conquista, por menor que seja, por se menor você que se seja alegrar, a conquista, eu me alegro. Eu acho que o importante é isso, porque às vezes você almeja uma conquista muito grande, mas vai esquecendo das pequenas. Um dia você já almejou essas pequenas. E Você esquece disso e você vai conquistando. E aí, se você começar o teu foco lá na frente, na coisa maior que a tua mente possa imaginar, e se você não conquista, você se frustra. Exatamente. Deixa eu Então, pensar, as só vou pessoas- ser feliz, só vou. Pode chegar lá, né? A hora que eu chegar lá. E chegou lá, Às vezes você chega lá. E agora? agora eu quero isso. O que que É você é? se alegrar com as pequenas conquistas. Sucesso para mim é isso, se alegrar com as pequenas conquistas. Maravilha. Maravilha. E olhando para trás, o sentimento que norteia tudo isso é a gratidão. pra você. É gratidão. Primeiramente a Deus. Maravilha. Primeiramente a Deus. Eu sempre digo que se não fosse Deus me direcionando, a Casas Barnea não existia. Não existia. Se não fosse, porque eu já relatei para vocês, né, o princípio de tudo, como foi que aconteceu. Deus me empurrou, não. Você Deus vai vai aprender. vai. sim. Eu tô mandando um recado pra essa mulher, ela não tá entendendo. Ou vai, né? Agora, deixa ela descalça, ela vai ter que... Vai ter que fazer, né? De algum jeito, né? Então, assim, é gratidão a Deus e o esforço, né? A gente tem que se esforçar. Eu sempre digo que o natural eu fiz. O sobrenatural foi Deus. Sim, Fazer com que a loja crescesse, se expandisse da forma que se expandiu, foi Deus. Mas claro que a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Né? A nossa parte nós temos que Trabalhei fazer. muito, eu ralei muito, né? Sim. Mas eu sou muito grata, e aquilo que eu falei, grata por tudo, até das pequenas conquistas. A nossa parte nós temos que fazer, né? Com certeza. Um conselho que você daria, né? Cada um de vocês, um conselho que vocês dariam para o pessoal que tem um sonho de empreender, né? Para tirar do papel, tem vontade, qual é o conselho que vocês dão? Muito trabalho, que a gente que empreender exige trabalho. Muito trabalho e pé no chão. Pé no chão. Não queiram pensar já levantar, pensar Vou ficar rico, né? Tô rico, Vou ficar rico, né? negócio, comecei e tô rico. Não é assim, tem que ter os pés no chão. Se não tiver os pés no chão, E muito trabalho, né? e muito trabalho. E perseverança. né? Perseverança. É o principal, né? É o principal, você não pode desistir Três no primeiro coisas que obstáculo, né? Porque quando você quer alguma coisa para a tua vida, que você quer crescer, não pode desistir no primeiro obstáculo. Porque cada vez que a gente for desistir no primeiro obstáculo, você não vai ter nada. Porque tudo que você se propõe a empreender vai ter dificuldades. Vão ter lutas, vão ter dias que você vai dizer, como em 2013, né? Você vai dizer, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu brinco que a partir de 2013 foi quando eu comecei a ter insônia. E perder meus cabelos, só um pouquinho aqui, né?
Mas eu, Respondendo, né? Você também tá gostando, né, mano? eu sempre brinco, nossa, você tá ficando com o cabelo branco. Eu falei, eu fico feliz quando eu vejo o cabelo branco, porque não Tem deu que tempo. cair. Não deu tempo de cair. Esse é só Ele sobrou ainda. ainda. Sobrou esse. Tá certo. É legal, cara. E pra você, Jones, o que um conselho que você daria aí? Eu creio que vai muito nessa caminhada mesmo, de perseverança, de você colocar os pés no chão, né? Muitas vezes quando você não tem um capital ali para começar, né, um negócio, mas você não vai, se eu não tenho capital, eu não vou começar. Não, você às vezes tem o teu emprego e tal, como foi muito a história da A realidade, também, tá? né? A pastora mostra isso, né? Foi isso daí. Não é, nem sempre depende de um capital, mas sim Isso, da força sim, de vontade. Força de vontade. Você, talvez essa empresa no começo não vai dar para eu sustentar a família, ficar rico também, né, da noite pro dia, não vai. Mas assim, se eu tenho aquele sonho, eu vou batalhar, trabalhar, né, arduamente, no contraturno ali, tá, investindo. E ter muita essa perseverança de saber que às vezes o fruto ele vai vir pra frente, né? Talvez você vai ter que ser como o Júlio, né? Ter dois Como o empregos. Júlio, né? No começo, né? Às vezes é A realidade Às vezes até o brasileira, terceiro, né? Perder, eu tinha um professor meu que falava o seguinte: o sucesso ele acontece às vezes à noite, quando os outros estão tomando chopp com batata frita, você está ali ralando, buscando. Então você tem que fazer. Lá na frente vão dizer, nossa, como você foi sortuda, né? Teve sorte, Teve sorte, mas ninguém Sim, vê ninguém sabe. a caminhada, né? Então, enquanto os outros estão dormindo, estão descansando, você está ali buscando. Exato. Seu sonho. E eu mesmo comecei, na época, às vezes eu fico pensando, meu Deus, foi só Deus que me sustentou. Na época em que eu comecei com a loja, que eu abri as portas da loja, foi a época em que eu estava trabalhando 8 horas no colégio, né, nas horas vagas eu estava administrando a loja, né, e ainda eu fiz faculdade nessa época. Olha aí, Eu cara. fiz com mais de 40 anos, eu terminei meu curso com 45 anos. Fiz faculdade, nos finais de semana eu ia até Telemaco fazer um curso de gestão escolar e ainda fiz o curso de teologia, tudo ao mesmo tempo. Perseverança. Abrindo loja, fazendo 3 cursos e trabalhando 8 horas por dia. E um filho pequeno e outro adolescente. Perseverança mesmo, né? Pastor, se fosse para definir toda essa trajetória numa única palavra, ou uma frase, qual seria? Uma palavra, gratidão. Gratidão mesmo. Não tem outra palavra para eu definir, não ser gratidão. Maravilha. Muito obrigado por esse tempo que vocês aí se dedicaram. dedicaram, por essa entrevista, por essa história inspiradora, né? A gente já conhecia um pouquinho, mas agora, né, conhecendo por completo aí, né? É uma história mesmo que é perseverança e gratidão do início ao fim. Do início ao fim. Muito obrigado para vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada, João. Obrigado, Pastor. Obrigada. Mas é uma honra. Deus abençoe vocês. Uma honra estar conversando com vocês. Agradecer aqui também, né, os nossos apoiadores, ao João, que sempre está aqui com a gente, por trás das câmeras, não aparece muito, mas ele é o coração ali, né, que fica dentro da TV Reserva News, né, principalmente, e ao público também, né. Exatamente. João, obrigado também aqui, né? Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva e logo mais traremos mais convidados para vocês. Até lá, forte abraço.